Boa noite, estamos aqui para mais uma live e como é mês da criança, a gente vai fazer uma série de temas a respeito de criança, brincar, né? Hoje o nosso convidado é o Fernando, ele é psicomotricista aqui da Clínica Religare, do Espaço Religare. E a gente está só aguardando ele entrar para poder... Oi, Luana, para poder convidar ele para esse bate-papo, onde a gente vai falar um pouco sobre a relação entre psicomotricidade, esse nome enorme, e brincar. Oi, Fê, tá me ouvindo agora? Olá, Tá me tudo ouvindo? bem? Agora consigo Tudo te bem, ouvir. querido? Tudo Boa bem, e você noite. consegue me ouvir? Boa noite. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu já te apresentei para quem está nos assistindo, mas eu vou falar de novo. O Fernando, ele é o psicomotricista aqui da Clínica do Espaço Religare, né? Que faz a terapia com os nossos pacientes, nossos clientes. E aí, Fernando, a gente queria bater um papo com você a respeito de psicomotricidade. Tem que pensar para falar essa palavra. Preciso de uma fono para falar psicomotricidade. E brincar, né? E eu queria saber um pouquinho para você falar para as pessoas que estão assistindo a gente o que é psicomotricidade. Bom, primeiro, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite também da Religare. De estar participando dessa live, tratando de um assunto muito importante, que é o brincar e a relação com a psicomotricidade. Bom, a psicomotricidade, de fato, é uma área desconhecida ainda para muita gente. Né? No Brasil, é uma área que está ganhando muito espaço, está ganhando campo recentemente, né? Mas em países da Europa já é uma área consolidada e muito forte. Mas a psicomotricidade, basicamente, é a ciência que estuda o homem através do movimento. Então, a gente parte do princípio Uhum. de estudar o ser humano, estudar o homem, a partir da sua interação com o corpo, né? Através do seu corpo, da interação com o ambiente, como esse corpo vai se formar com relação ao outro, na interação com o outro, na interação com o ambiente, das suas vivências culturais, das suas vivências motoras, sempre enfatizando que a psicomotricidade enxerga o ser humano como um ser integrado. Então, a gente Tá. vê o ser humano de uma forma integrada, dentro dos aspectos cognitivos, motores e afetivos. Então, a gente não dissocia nenhuma dessas áreas, complementa os aspectos cognitivos, motores e afetivos nesse conhecimento do homem. Né? Então, basicamente, a psicomotricidade é isso. Nossa, que explicação legal. Eu confesso que eu não tinha esse conhecimento de como era abrangente essa área. E aí, pegando a questão do mês da criança, né, Fê? Você fala aí a questão do brincar, do perceber. Qual é a relação da psicomotricidade e o brincar? Legal, né? Bom, a gente precisa definir, né? A psicomotricidade a gente definiu e diferenciar uma coisa, assim, psicomotricidade não é brincar, né? Então a Tá. gente parte desse princípio primeiramente. Então, uma criança que faz uma terapia psicomotora, uma terapia em psicomotricidade, ela não está ali para brincar. O brincar, ela tem uma vertente muito própria, né? Então, o brincar, a gente costuma falar que o brincar ela tem um fim em si mesmo. Então, o brincar ele não é uma estratégia. A criança, quando brinca, ela se apropria de muitos conhecimentos. Então, o brincar Uhum. é uma área do conhecimento muito própria, que tem um fim em si mesmo. Então, Tá. partindo disso, a psicomotricidade não é brincar. Mas Tá. nós, dentro da psicomotricidade, em algum momento a psicomotricidade e o brincar, elas se unem. Porque tanto Uhum. uma quanto outra busca o desenvolvimento motor, esse desenvolvimento afetivo, cognitivo, a interação com o ambiente que está inserido, a interação com o outro, e tanto a psicomotricidade quanto o brincar promove. Então, a psicomotricidade se apropria das vertentes do brincar, se apropria do lúdico, principalmente da ludicidade, da espontaneidade em alguns momentos, não sempre. Então, a psicomotricidade é uma terapia de direcionamentos, um trabalho bem específico, respeitando a especificidade de cada paciente, né, de cada criança.
mas em alguns momentos respeitando essa individualidade, respeitando esse momento da criança interagir, da criança buscar, da criança propor. Então, a psicomotricidade e o brincar se relacionam nesse sentido. E aí, quando os dois conhecimentos, a gente consegue potencializar muito os ganhos motores, os ganhos afetivos, os ganhos cognitivos de uma criança que faz tanto a psicomotricidade e em algum momento se apropria do brincar. Né? Entendi. Então, e o que... Agora eu estava lendo agora no comentário, né? Desculpa te interromper. Só um minutinho que nós vamos colocar o fone aqui para melhorar. Fica à vontade. Tá bom? Tá dando um pouquinho de eco, né? Fica à vontade. Isso. Pronto, você consegue me ouvir? Ah, tá perfeito, sem ruído agora, tá ótimo, tá ótimo. Você tá me ouvindo bem Ótimo, também, sem ruído, né? Sim, também consigo te ouvir muito bem. Voltando, a mãe do Samuel falou que ele adora. O Samuel deve ser um paciente seu, né? E ela comentou eu vi. Que ele adora. Exatamente. Que bom. Sim, e é justamente por isso, né? A psicomotricidade se utiliza muito do lúdico, da ludicidade. Então, em muitos momentos, é uma terapia, é um direcionamento, existe, né, todo um conhecimento próprio, nós direcionamos, nós trabalhamos o que a criança precisa, mas utilizando do lúdico, da brincadeira, muitas vezes da diversão, para potencializar. Não somente isso, mas como uma estratégia para potencializar. É uma terapia gostosa, né? Muito. Fala uma coisa para mim. Existem crianças que são típicas e atípicas, né? Que é um termo muito utilizado no mundo do TEA, né? Me conta um pouco o brincar nessa questão. Existe uma diferença entre a criança típica e atípica? Sim, isso é bem importante, é interessante nós falarmos um pouquinho sobre isso. Bom, a gente precisa entender que quando a criança brinca, ela não só se apropria de novos conhecimentos, mas o brincar também exige conhecimentos prévios. Então, quando a criança brinca, naturalmente ela vai se apropriar de criatividade, repertório motor, repertório cognitivo, mas ela também precisa se despender de imaginação para o brincar simbólico. A criança precisa, dependendo da brincadeira, ela necessita de um repertório motor, ela precisa ter vivências corporais, vivências motoras para executar muitas brincadeiras. Então, ao mesmo tempo que o brincar agrega muito conhecimento, ele exige, digamos assim, alguns conhecimentos prévios. Diante disso, uma criança atípica, né, um exemplo que nós trabalhamos muito aqui na Religare, os autistas, eles não têm ainda um repertório motor formado, eles ainda não têm um esquema corporal formado, eles ainda não têm essas vivências, eles têm muita dificuldade na interação social, no compartilhar, no interagir com o outro. Então, uma criança típica, que tem o seu desenvolvimento naturalmente de forma típica, ele consegue espontaneamente brincar e se apropriar de tudo. Se apropriar do espaço, usar a sua imaginação, criar em cima da brincadeira. O brincar simbólico, ele consegue pegar um pedaço de madeira e fazer que é um avião, é um carrinho. Uma criança atípica tem algumas dificuldades nesse sentido. Daí, nós vemos que o direcionamento é diferente. Então, a criança atípica vai precisar de um pouco mais de direcionamento. Vai ser um brincar um pouco mais conduzido. Ela vai precisar um pouco mais do outro, da interação do outro promover. E aí, Lê, em cima disso, é uma questão interessante que, assim, a criança atípica ela vai precisar um pouco do outro, mas quem está propondo uma brincadeira ou quem está tentando fazer a criança brincar precisa ter um feeling e um cuidado muito grande de perceber que a brincadeira, o brincar, ela parte de uma espontaneidade. Então, quando a gente impõe regras, ela deixa de ser brincadeira e passa a ser jogo. Então, no meio lúdico, a gente trabalha muito essas questões. Quando eu brinco e quando eu jogo, o terapeuta, o pai, o adulto que propõe a brincar com uma criança precisa ter isso em mente. Eu vou propor a brincadeira, eu vou permitir à criança que ela use a criatividade,
Mas quando eu limito, quando eu imponho muitas regras, eu estou, às vezes, jogando com... Exatamente. Eu deixo de brincar e passo a jogar. E o jogo não é brincadeira. Jogo e o brincar são coisas bem diferentes. Nossa, muito, muito. Eu confesso que eu sou mãe de 3 filhos, criei 3 filhos e eu não sabia esse universo todo do brincar, essa coisa tão enriquecedora que é o brincar, né? O brincar é muito enriquecedor, é terapêutico, né? Muito. Chega a ser terapêutico. Exatamente, exatamente. Ô Fê, a gente está passando agora por um período atípico, né? Que é a questão da pandemia, né? Com ela, houveram várias consequências para todo mundo. Acho que todo mundo, de alguma forma, teve aí a sua parte de perda, de ganho, se pode se falar ganho, mas muitas pessoas perderam, né? E mudaram o seu modo de viver. Me fala um pouco dessa questão do brincar em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, né? Porque na criança que tem TEA, né? Isso também influenciou muito, né, Fernando? Muito. Sim, sim, bastante. Bom, o isolamento, infelizmente, diante de tudo isso que a gente está vivendo, é um mal necessário, né? Nós fomos obrigados a manter o isolamento social, a manter o período de quarentena, por conta de tudo que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, foi um mal necessário. Mas é interessante isso, e assim, muitos centros de estudo está levantando estudo justamente para tentar mensurar o quanto que o isolamento social está impactando na vida de adultos e na vida de crianças, né? Como essas crianças estão perdendo dentro desse momento de pandemia e desse momento de quarentena. Então, ali, assim, crianças, principalmente crianças muito novas, crianças que estão numa fase de desenvolvimento, uma fase bem inicial do seu desenvolvimento, infelizmente, em tese, essa criança pode perder muito dentro desse contexto de ganhar repertório motor. Porque o corpo ele precisa se movimentar. O nosso corpo, ele é para o movimento. Nós não podemos enclausurar o corpo, né? Então a gente parte sempre do conceito de corpo. Que conceito é esse? Que corpo nós temos? Então o corpo, ele foi feito, nós temos o corpo para se movimentar. E o corpo, a psicomotricidade trabalha muito, acredita muito nisso, o nosso corpo é o reflexo das nossas ações cognitivas. E através do corpo, nós potencializamos os aspectos cognitivos. Então, quando a criança brinca, quando a criança ela se movimenta, ela está criando sinapse nervosa, ela está fazendo conexões neuronais, né? Então, quando a criança se movimenta... Exatamente, aprendizado. A base do aprendizado é se apropriar, né? Ela assimilou, vai acontecer o desequilíbrio para acontecer novas conexões. É o mesmo princípio, né? Então, assim, quando a criança, quando esse corpo está privado do movimento, naturalmente vai ter uma perda muito grande, tanto do aspecto motor, dessa questão do repertório motor, da interação com o outro, né? Quantas crianças não estavam iniciando um processo de irem para a escola, primeiro ano da escola, que é um período muito importante para a vida de uma criança, onde ela ia interagir com outras crianças, ia desenvolver a fala, ia melhorar o repertório de fala, de linguagem, e foi privada disso, né? Teve que ficar em casa. Então imagina o quanto que essa criança vai ser impactada por isso, né? Porque esse corpo está restrito dentro de casa, está restrito dentro de um apartamento. E aí vale ressaltar que, por conta disso, o aumento do uso de tela, de tablets, celulares, televisão, aumentou consideravelmente nesse período. Exatamente, né? Então, nós tivemos uma certa inversão. Esse corpo que precisa ser ativo passou a ser muito mais passivo e ficar muito mais à frente de tela, né? Então, o corpo ele precisa ser ativo, né? Esse princípio de manter o corpo enclausurado, se você olhar na linha, em vários estudos sociais, o sistema prisional faz isso, né? O que ele faz? Ele enclausura o corpo para conter as questões e as ações
em tese, né, conter aquilo que as pessoas imaginam e pretendem fazer. Então, é a contenção de corpo. Não, Né? nunca alcancei essa explicação que você está me dando agora. De verdade, que legal. A contenção do corpo e a relação do cognitivo. Olha, eu espero que muitos pais estejam assistindo, pessoas estejam assistindo. Quem tiver dúvida, manda, que o Fê está aqui ao vivo para poder tirar. É uma área muito pouco conhecida, né? Muitas pessoas que estão até sendo submetidas a terapias de psicomotricidade, muitas vezes não alcançam, porque é uma área tão específica, como você falou no começo da live, né? No Brasil está engatinhando essa área terapêutica ainda, né? E assim, ela é tão ancestral, né? Ela é tão, ao mesmo tempo, tão raiz, ela é tão, ao mesmo tempo, ela é tão corpo, né? Tipo, o corpo, o movimento, é natural, né? Exatamente. E aí é um estudo exatamente que faz você ir de encontro à sua natureza quando muitas coisas impedem, ou patologicamente, né? Ou até por uma questão também de vida, nessa vida dessa sociedade urbana. Você estava falando há pouco... Exatamente, Lê. Você estava falando Desculpa, há pouco, eu queria só complementar rapidinho. Tá. Desculpa. Só um complemento rápido. Que você trouxe um aspecto dos pais, e isso é muito importante, né? O quanto que os pais precisam ser criativos nesse momento, estabelecer uma rotina, manter seus filhos ativos, né? Manter eles em movimento, de forma ativa, mesmo que for num espaço reduzido, mas manter esse corpo ativo, manter esse corpo se movimentando, né? Isso é fundamental. E aí muitos pais podem se apropriar isso para a relação afetiva que existe no brincar entre os pais e os filhos tem um ganho extraordinário. As crianças se apropriam das regras sociais, do jogo, do lúdico, de entender regras através da simbologia do brincar, de brincar com o pai, de brincar com a mãe. Então isso é um ganho fundamental. Então o papel dos pais neste momento é fundamental e assim, indispensável, né? Até de estimular para os que estão nessa terapia não faltar, ou não achar que é um simples espaço de recreação, que não é. Exato. Né? Que não é. A gente estava falando a questão da pandemia, do confinamento, que assim foi definido por muitos cientistas, né, que estão estudando agora sociais, confinamento mesmo. A gente acabou tendo que ficar recluso no local, né? E viver em centro urbano, muita gente mora em apartamento. Ainda quando você tem um quintal, você tem um espaço ali que você consegue fazer a circulação. Mas muitas vezes você mora num apartamento pequeno, onde a televisão está exatamente do sofá a menos de 1 metro e você usa o controle remoto. É verdade. Né? E você estimula o teu filho a fazer isso. Ensinando, falando, não, mas fazendo igual. Então, acho que também tem essa questão. A psicomotricidade tem uma importância para a criança enquanto você trabalha, mas qual o papel desse pai em estimular, né, essa mobilidade, né? Essa mobilidade que existe. A Adriana está falando aqui que os pais não sabem o que é psicomotricidade, né? Como é que aborda isso com os pais? Acho que uma das questões dessa live que a gente está fazendo agora, esse espaço que a Religare está proporcionando, né, de informação, trazendo esse momento que é o mês da criança para poder contemplar também de informação, de encontro aquilo que a clínica proporciona. Né? Eu acho que isso é um privilégio de quem tem a possibilidade de estar aqui com a gente, de ter você como psicomotricista que deu um show pra gente aí agora de informação, né? Que eu sou enfermeira de formação e eu desconheço totalmente isso, né? Eu fui uma das pessoas que chegou para você e falei, Fernando, o que é psicomotricidade? Você lembra? Lembro, é verdade. E aí me fala uma coisa, Fê, nisso tudo, você já falou um pincelado, mas eu queria que você falasse um pouco mais da importância de brincar. Legal. Bom, o brincar ele traz inúmeros benefícios para a criança, né? Inúmeros benefícios. E assim, o brincar, e aí trazendo essa questão, a psicomotricidade, você falou um pouquinho de mostrar a psicomotricidade para os pais. Psicomotricidade não é só para criança, a psicomotricidade também é para adultos, né? A gente costuma falar nessa questão
do desenvolvimento da espécie humana, a gente fala na autogênese, na filogênese e na retrogênese. Então, como que os adultos lidam com essa retrogênese, né? Com esse retrocesso no seu desenvolvimento motor ao chegar no outro período da vida? Então, a psicomotricidade também atua dentro dessa questão da fase adulta, enfim. Mas, voltando a falar sobre os benefícios do brincar, o brincar traz inúmeros benefícios, né? Então, um dos principais objetivos é que a criança conhece o mundo através do brincar. Esse talvez seja um dos principais benefícios. O primeiro contato com o mundo simbólico e até um pouco do mundo concreto, muitos autores, né, Vallon, Vygotsky, eles trazem a importância do brincar para a criança entender a simbologia, os símbolos. Então, através do brincar, a criança entende os símbolos, ela reconhece as regras sociais, ela reconhece o quanto ela pode, o quanto ela não pode, né? Ela estimula a criatividade da criança. Então, dentro da terapia, a gente trabalha bastante uma questão que é a funcionalidade do brincar, né? Essa criança dá função ao brincar. E o brincar simbólico. O que é esse brincar simbólico? É isso, é estimular a criatividade da criança, né? E a gente percebe, crianças que brincam, que têm esse corpo em liberdade para explorar, para brincar, ela tem uma velocidade de raciocínio muito maior do que crianças que ficam muitas vezes privadas. Porque, através do brincar, ela consegue se desenvolver, ela consegue ter mais criatividade, ela pensa mais rápido, porque entra naquilo que a gente falou. O corpo dela age mais rápido, logo o cérebro também tem respostas neuronais mais rápidas. E aí, uma questão importante, Lê, que é essa relação dos pais. Os pais precisam brincar com os seus filhos, né? O brincar com o pai, nós somos dotados de neurônios, e neurônios que nós chamamos de neurônio espelho, né? O que é o neurônio espelho? É a capacidade que nós temos de imitar, de ver aquilo que o outro faz e nos apropriarmos disso. E a relação criança-mãe, criança com os pais, é fundamental para isso. Então, quando o pai brinca com a criança, ele está ensinando o seu filho a se desenvolver. Né? E aí, dentro da psicomotricidade, a gente tem uma das bases da psicomotricidade, é o que nós chamamos de esquema corporal. Então, o que é esse esquema corporal? É o quanto a criança percebe de si, a relação dela do seu corpo com o outro e com o ambiente. Dentro do esquema corporal, a gente tem 3 níveis, né? Que é o corpo vivido. Então, o corpo vivido, o quanto que a criança vive o seu corpo? Né? Tem um teórico português que eu gosto muito, que ele fala que o maior membro do nosso corpo é o menos explorado, que é a nossa pele. E isso é bem profundo. O maior órgão sensorial do nosso corpo é a pele. E é pouco explorado. Porque as relações de toque, as relações sensoriais, as brincadeiras sensoriais, as brincadeiras de toque, e essa relação, esse corpo vivido, quanto mais a criança vive o seu corpo, mais ela vai se desenvolver. Então, temos o corpo vivido. Depois, quando a criança vive esse corpo, ela passa a ter o seu corpo percebido. Ela percebe o seu corpo. É a propriocepção que nós falamos. Então, ela conhece. Ela vai passar a conhecer. Quando ela conhece o seu corpo, ela conhece o corpo do outro. Conhecendo o corpo do outro, ela interage mais. Ela se relaciona mais. Então, o brincar contribui diretamente na interação social. Né? Quantas crianças vão para a escola e na escola, no aprender a brincar, ela compartilha, ela espera, ela dá, ela divide. Obviamente tem a parte egocentrista do desenvolvimento que é natural, mas ela aprende mais a dividir, ela interage. A fala é a maior expressão e nós temos a maior mensuração que nós temos de interação. Quando a criança ela brinca com outras crianças, ela aprende, ela tem mais fluidez de fala, ela aumenta o repertório dela de fala, né? Sim. Então, depois desse corpo percebido, ela vai ter todo esse repertório e esse corpo, esse esquema corporal formado dentro dessas questões. Nossa, show. Confesso que eu tô assim, extasiada. É muita informação, coisas que a gente já tem, que faz de forma muito intuitiva, né? Na verdade, brincar intuitivo. A gente sempre vê uma criança que imita um adulto, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Quando ela está brincando, ela faz ela imita, né? Ela sai para trabalhar, ela põe o sapato de salto porque a mãe usa o sapato de salto,
né? Ela tem ela imita a vida real, né? E aí, Sim. Fernando, você falando isso tudo, deixa eu ver uma perguntinha do Braulio aqui. Brinquedos pedagógicos seriam mais indicados ao brincar entre pais e filhos? Depende do objetivo, né? Tá. Então depende muito do objetivo. Essa pergunta do Braulio é bem interessante, porque quando a gente fala de brincar, a gente fala automaticamente de brinquedo, né? E aí, dentro disso, o que é brinquedo? Depende do, como eu falei, o brincar ele deve ser espontâneo. O brincar ele deve desenvolver a criatividade da criança. Então, se a criança acha que o brinquedo dele é uma caneta, é um lápis, é um pedaço de madeira, que esse brinquedo seja o mais explorado possível para desenvolver as questões e as capacidades do brincar. Então, o brinquedo pedagógico depende muito do objetivo. Brinquedos pedagógicos ele vem com objetivos muito claros. E como eu falei no início, o cuidado que nós devemos ter ao utilizar brinquedos pedagógicos é que, apesar de ter o nome de brinquedo, ele muitas vezes conduz ao jogo e não ao brincar. O brincar ele é mais espontâneo. Então, o brinquedo pedagógico é legal, é importante, os pais podem usar, devem usar, porém, com essa questão, qual o meu objetivo? O que eu vou querer? Eu quero estimular questões de fala, eu quero estimular questões, por exemplo, de escrita. Os brinquedos pedagógicos podem ajudar muito, mas esses brinquedos, e muitas vezes, eles se transformam em jogos do que em brincadeira. Tá. Tem uma outra pergunta da Luana aqui falando o seguinte: Fernando, como pode usar a psicomotricidade em casa com as crianças? Ótimo, legal. Nós passamos um período, quando nós iniciamos essa questão da pandemia, de atendimentos online, né? E muitos pais foram surpreendidos com o poder que eles tinham de estimular os seus filhos em casa. Então, essa pergunta é bem interessante, né? Bom, a psicomotricidade, ela tem, como eu falei, ela tem um peso muito relevante, tanto no aspecto clínico quanto no aspecto domiciliar. Então, a primeira coisa é entender, como eu falei, a psicomotricidade ela é uma terapia, né? Ela não é o brincar em si, ela é uma terapia. Então, a primeira coisa é tentar identificar nas crianças as demandas. O que essa criança tem mais necessidade? Em cima disso, criar estratégias para que essa criança vivencie o seu corpo, né? Então, a psicomotricidade ela é um pouco complexa nessas questões das bases que dão a característica dela. Então, para desenvolver, por exemplo, a questão de coordenação motora fina, o que eu posso trabalhar para melhorar a coordenação motora fina do meu filho? Eu vou usar prendedor de roupa, eu posso usar bolinha, fazer bolinha de papel, cortar com tesoura, rasgar papel, fazer com prendedor de roupa e algodão e fazer pinturas, né? Então, assim, a psicomotricidade ajuda muito isso, e muitos pais que estão nos assistindo, pega essa dica agora. Na psicomotricidade, muitas vezes, quando nós queremos atingir um objetivo muito claro, então, esse exemplo que eu dei, eu quero melhorar a coordenação motora fina do meu filho, eu quero fazer com que ele pegue melhor no lápis. Muitas vezes eu não preciso insistir com ele no lápis. Eu posso sair um pouco do lápis, trabalhar algumas questões de base para estimular o pegar no lápis. Então, quando eu estimulo a criança, por exemplo, a usar essa pinça, pegar um prendedor, fortalecer essa pinça, arremessar bolinha, conduzir bolinha, automaticamente eu estou melhorando a coordenação motora fina dela, que vai refletir no pegar no lápis. Então, muitas vezes os pais insistem, não, tem que pegar no lápis, pegar no lápis. Anda umas casinhas para trás, trabalha a base, estimula vivências de manipulações para melhorar, como consequência, a coordenação motora fina da criança, ou qualquer outro aspecto, outra base que ela queira, que os pais vejam necessário o trabalho dentro do ambiente domiciliar. Show. A Adriana está perguntando o seguinte: famílias com pouco espaço, quais são as adaptações possíveis? Daquilo que a gente falou, Legal. De apartamentos pequenos, né? Sim, exatamente. Então, utilizar os cômodos da casa, assim, tentar trabalhar, e aí o ambiente domiciliar favorece algumas questões que é a funcionalidade das áreas domiciliares, dos aspectos domiciliares. Então, quando a gente estava nas orientações online aos pais, por exemplo, nós sugerimos, por exemplo, pegar toalha, enrolar a toalha, tem um corredor no apartamento, coloca várias toalhas, almofada e faz um percurso instável para a criança.
onde a criança ela tem que saltar um rolo de toalha, passar por cima de um caminho de almofadas e o objetivo dela é chegar até em cima do sofá, por exemplo. Então, é uma forma de você utilizar o pequeno espaço para estimular motoramente. Então, é usar da criatividade, né? E ver o quanto o espaço usa, por exemplo, a imaginação. É muito legal usar no ambiente domiciliar a contação de história. A contação de história é uma vertente muito legal. Eu gosto muito de usar a contação de história. Então, os pais podem usar a contação de história e inventar que o quarto ele tem que fazer um caminho do quarto até na cozinha, mas tem alguns desafios e tem que enfrentar os desafios e monta obstáculos no meio da casa, coloca algumas coisas para ela passar de lado, para ela fazer transposição, para caminhar por cima, tem que subir no sofá e descer até chegar ao objetivo. Então, são formas de otimizar um espaço pequeno para promover as vivências motoras e aumentar e contribuir para o repertório motor das crianças. E aqui na clínica tem um espaço muito bom para isso, né? Que é aquela sala Sim. Que é maravilhosa, que adulto olha e fala, uau, que sala é essa? Exatamente, sim, sim. Aqui nós dispomos, né, a Religare dispõe de uma ótima estrutura, de um espaço amplo, de materiais adequados, para nós estamos promovendo essas questões. Então, no ambiente clínico, obviamente, é favorável a nós, né? Pelo todos os equipamentos que nós temos e pelo espaço amplo que nós temos. Mas, assim, em cima dessa questão de espaço, o nosso maior instrumento é o corpo. É o corpo. A gente não pode esquecer disso. É o corpo. O nosso instrumento não é o espaço, é o corpo. Não importa o espaço que nós temos. O que importa... que você dá para esse corpo, né? É o movimento. Exatamente. Exatamente. É o quanto você extrai desse corpo. É como esse corpo se comporta diante desse espaço, diante das relações. Então, os pais que estão nos assistindo, pense sempre isso. O maior instrumento que meu filho tem é o corpo dele. Mesmo num espaço pequeno, se eu consigo estimular esse corpo, eu estou promovendo a interação e o repertório motor do meu filho. Você sabe que enquanto você falava, Fê, eu fui submetida à minha memória de infância, né? E quando você começou a falar das questões da brincadeira, então tem a percepção cobra cega, né? Que a gente brincava. Sim. Amarelinha, né? Tinha aquele Mãe da Rua, que aquelas brincadeiras todas trabalhavam então algum aspecto, né? De percepção. Exatamente. Nossa, totalmente. Por exemplo, o pular corda. O pular corda, a brincadeira lúdica que nós brincamos de pular corda, trabalha uma infinidade de coisas na criança. Tempo rítmico, equilíbrio, noção corporal, né? Dominância das lateralidades, essa noção de alto, baixo, em cima, de um lado para o outro, essas dimensões espaciais. Como você falou, né? O cobra cega, quando nós vendamos os olhos, a gente aguça os outros sentidos. O sentido tátil, a audição, né? O olfativo. Então, são brincadeiras, e aí é muito legal. Tem alguns projetos, eu participei de alguns projetos na minha carreira, que era justamente esse, o resgate dos jogos tradicionais. Nós chamamos, dentro dessa questão, nós chamamos de jogos tradicionais. Então, o resgate de jogos tradicionais para crianças do nosso cotidiano dessa geração. E é muito legal quando as crianças brincam de pular corda de Mãe da Rua, de cobra cega, de jogar fubeca, peão, o quanto que elas interagem, o quanto que elas se apropriam disso através dos jogos tradicionais de outras gerações, né? Isso é muito legal. E assim, não tem como não contextualizar que brincar é cultural, né? Exatamente, brincar é cultural. Só para traçar um paralelo para falar, eu acho que enquanto a gente tinha uma sociedade que era colocada de uma outra forma, né, não tão economicamente ativa como os grandes centros hoje, o brincar era muito natural. A mãe ficava em casa cuidando do filho, né? E tinha uma outra estrutura. Hoje, as mães trabalham fora, são economicamente ativas, o espaço reduzido. Então, hoje, brincar é um desafio. Aquilo que era muito natural, hoje é desafio, né? Eu acho que sim, exatamente. E aí você, como profissional, acaba estimulando isso, né, Fê?
Exatamente, é exatamente isso. Você usou um termo muito bacana. Brincar ele é cultural, né? Então você pega, por exemplo, a minha infância eu passei, por exemplo, no Nordeste. Então, com uma liberdade maior, com vivências motoras maiores. Você lembrou das suas memórias lá atrás, né? Então, o brincar ele é muito isso. Existe um documentário no YouTube muito legal que foi feito, não vou me lembrar agora, mas se pesquisar sobre brincadeiras dos povos indígenas, acho que o YouTube já aparece, que foi um documentário sobre brincadeiras indígenas, por exemplo, e o quanto que o povo indígena tem uma gama de brincadeiras, uma gama de brincar, e é justamente isso, o quanto que eles se apropriam da cultura indígena para promover o brincar para as crianças. Então, o brincar também, isso também é um benefício do brincar. A criança, ela aprende da sua própria cultura, da cultura do seu povo, a cultura dos seus pais, a cultura da sua família, quando ela brinca, quando ela explora, quando ela vive esse corpo. E você falou muito bem, nos dias atuais, o brincar tem sido um desafio, né? Tem sido um grande desafio. Então, quanto mais nós diminuirmos o tempo, muitas vezes, de tela, quantas crianças passam tempos e tempos na frente da tela e não vive o seu corpo, não vive essa fase do corpo vivido, né? Então precisa. Principalmente crianças, na Religare nós trabalhamos com crianças atípicas, e tem um escritor argentino que eu gosto muito, que ele tem uma definição de corpo autista, que ele fala que o corpo do autista é um corpo enclausurado, né? É um corpo muitas vezes preso. E esse corpo enclausurado precisa ser liberto. Esse corpo enclausurado precisa ser vivido. E isso é muito forte, porque numa cultura que nós vemos hoje, nem só o corpo do autista está enclausurado, mas muitos corpos estão enclausurados, estão presos. E a gente precisa promover essa interação, precisa promover esse engajamento do corpo. E aí, Lê, é muito importante isso, porque quando nós falamos isso, o corpo da criança, quando ela brinca, ela se torna um ser ativo dentro do contexto que ela está inserido. A criança, ela muitas vezes é negligenciada. Né? Exatamente, exatamente isso. Ela tem esse senso de pertencer. Não, aqui é o meu mundo, eu pertenço a ele e eu modifico. Então, quantas vezes nas relações interpessoais as crianças são deixadas de lado, nas relações dos adultos? Quando a criança brinca, ela pertence àquele mundo do brincar. E isso é muito importante. Isso forma a personalidade da criança também. Quantas vezes a gente vai em restaurante ou algum lugar que, na verdade, os pais estão comendo, a criança é bem pequena, dá um tablet para a criança, naquele momento, ficar quietinha e não participar daquela reunião social que é o espaço da comida, né, da refeição. Né? Exatamente. Eu confesso que eu comecei essa live com um pensamento e estou saindo com outro, sabe? Foi muito modificador, porque eu não tinha essa definição, esse entendimento, essa ampliação de pensamento com relação à psicomotricidade. E desejo de coração que muitos pais estejam assistindo ou venham assistir, porque a live fica gravada, para poder entender a importância desta parte da terapia no desenvolvimento do seu filho, principalmente se ele tem um transtorno do espectro autista, né? Que tem esse corpo, tem essa dificuldade de relacionamento e de imitar o que ele vê do pai, da mãe, do adulto, da sociedade, né? Então, nossa, Fê, de verdade foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Obrigado. Eu queria que você falasse mais alguma coisa, suas considerações aí finais. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, né, na live. É uma coisa que não depende da gente. Isso foi o bom da pandemia. Eu acho que começou a surgir muitas lives e as pessoas começaram a ter acesso a mais informação, né? Tudo bem que é no quadradinho, na telinha, mas pelo menos é uma informação útil, né? As pessoas procuram por aquilo que elas querem ver. E hoje foi show, Fê. Você deu confesso que eu adorei. Foi muito bom mesmo. E eu queria que você desse as suas considerações. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito as palavras. De fato, foi muito bom, muito gratificante, né? Poder aqui falar um pouquinho e falar um pouco da minha área, do meu conhecimento. E é muito bom quando a gente consegue agregar, né? E assim, só para
finalizar, a gente não pode esquecer que o brincar, ele é tão importante, tão relevante, que ele é assegurado por lei, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, garante, assegura que toda criança e todo adolescente tem direito ao lazer e ao brincar. Então, quando é instituído por lei, daí nós já podemos parar e pensar um pouquinho, bom, é algo relevante. Existe uma força de lei para garantir que a criança e o adolescente tenham acesso ao lazer, ao brincar. E nós precisamos discutir sobre isso, falar sobre isso, para fomentar justamente isso. Fomentar novas políticas públicas que garantam. Então, nós temos inúmeros parques, mas quantos espaços, tirando os espaços terapêuticos que são fundamentais, como a Religare, mas assim, quantos espaços públicos que promovem o engajamento de crianças atípicas, por exemplo, de crianças autistas? Não temos, né? E é um direito assegurado. Exatamente. Então essas crianças, então essas crianças ficam privadas e precisam buscar no ambiente terapêutico, na terapia, essa busca por essa questão. Que a sociedade não oferece, né? Exatamente, e deveria oferecer, né? Então, só para finalizar, o Braulio perguntou aqui se eu concordo com a influência da tecnologia, né, no desenvolvimento. Sim, interfere muito, interfere bastante. Existe um estudo de um escritor português chamado Vitor da Fonseca, que é um dos pais da psicomotricidade, que ele faz um paralelo justamente com isso, desse desenvolvimento da espécie humana, dessa filogênese, né? Então, ele fala o seguinte, o ser humano vem desenvolvendo no decorrer dos anos, e esse desenvolvimento, a partir do acréscimo da tecnologia, esse desenvolvimento se transformou. Hoje as crianças, elas mesmo as crianças típicas, né, que nós chamamos, eles têm um tempo de espera e uma urgência muito maior do que crianças de outras gerações. Sim. E isso advém da influência da tecnologia, do imediatismo. Daquilo é tudo agora, é tudo para hoje, é tudo para ontem, né, na verdade. Então, é tudo muito... Né? Exatamente, é essa velocidade. Então, isso tem interferido muito no desenvolvimento dessas crianças, no comportamento dessas crianças, né? Então, eu concordo. E para finalizar, eu reitero a importância do brincar, a importância das relações, né, interpessoais e do quanto que as crianças necessitam de ter o seu corpo vivenciado. A Adriana usou uma palavra aqui muito bem, que brincar insere socialmente. E é justamente isso. O brincar tem uma relevância para a criança e uma relevância social. E as gerações, essa geração e as gerações seguintes precisam resgatar isso. Precisa haver um resgate desse corpo. Na história do corpo, na história da humanidade, o corpo ele foi entendido de várias maneiras. Então nós temos o início onde o corpo era idolatrado na Grécia, a Idade Média onde o corpo era reprimido e era símbolo de pecado, né? Então o corpo estava relacionado ao pecado, e hoje nós temos um corpo que muitas vezes é confuso o conceito do corpo que nós temos hoje, mas esse corpo precisa resgatar o conceito de ser vivido, de ser experimentado, de criar novas conexões e criar relações interpessoais. Isso é o mais importante. E agradeço o convite, agradeço a toda a interação e as palavras, e quem sabe numa próxima a gente está aqui de novo, né? Olha, estou maravilhada. Por mim, essa live ficaria muito mais tempo, porque tem muito conteúdo, muita coisa para falar. Muito. Mas, de antemão, eu reitero, muito obrigada por você trazer esse conhecimento para a gente, para essas pessoas que estão assistindo. Muito, muito obrigada, Fê. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Tchau. Beijo. Muito obrigado.